semana. Ele esteve buscando, orando, jejuando. Aleluia. Deus vai abençoar, vai a nossa vida. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós te damos graça. Estamos aqui agora e vamos ouvir a Tua palavra. Eis aqui o Teu servo, Senhor. Oh, Deus, o vaso escolhido, Senhor, para esta noite ministrar a Tua palavra. E tudo aquilo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, já colocou no coração do Teu Filho, que Ele venha transmitir, Senhor, para a Tua igreja, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Meu Deus querido, usa Teu Filho para a Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Recebemos o céu, recebemos uma linda salva de palmas para o grande Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão nessa noite? A gente é novo na pregação, a gente tem alguns hábitos ainda, mas para a honra e glória do Senhor, a gente crê e Deus trabalha, né, irmãos? Eu pedi muito para Deus discernimento, entendimento nessa palavra, é algo simples. E Deus conforta a gente porque Ele molda o culto para que tudo se encaixe, tudo seja perfeito. Irmãos, convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em Marcos 9:23. A passagem do jovem lunático. Amém, igreja? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, igreja? Pode se assentar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui mais uma vez de frente à tua igreja, Pai. Nesse momento eu te peço perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor cresça e eu diminua, que seja feita somente a tua vontade nessa noite, Pai. Senhor Jesus, não tira de mim a presença que me ajudou a escrever isso aqui, Pai. Esteja comigo, Senhor, meu Deus. Aleluias. Meus irmãos, o livro de Marcos, Jesus, ele está a todo vapor, ele não para. Ele está pregando, ele está ensinando, ele está curando, ele está fazendo milagre, ele não para um minuto. O livro de Marcos vai relatar muito isso para a gente. E Jesus, ele está fazendo uma passagem, né? Ele está indo para caminho de Cafarnaum com os seus discípulos. E no decorrer desse caminho, ele fala aos seus discípulos da sua morte, que no terceiro dia ele ressuscitaria. E um pouco mais adiante, ele passa ali a falar com os seus discípulos, e ele toma para si os seus discípulos mais próximos, o seu círculo ali mais próximo, que era Pedro, Tiago e João, e toma eles e leva eles para cima de um monte. E lá nesse monte, meus irmãos, ele se transfigura. Irmãs, sabe aquela roupa branquinha que as irmãs gastam uma grana com Vênus para ficar bem branquinho? Ou até mesmo as irmãs mais antigas que faziam, a avó Rosa conta isso para mim, que antigamente alvejava as roupas para elas ficar branquinha. A roupa tinha que posar no sereno para no outro dia lavar, para ficar branquinha. Meus irmãos, minhas irmãs, nada
nada se compara com as vestes de Jesus Cristo. Elas eram translúcidas, de tanto que brilhava, de tão branca que era. E no livro de Mateus 17:2, vai dizer também que o seu rosto brilhava como um sol. Eu fico imaginando a presença de Deus nesse momento. O susto que aqueles irmãos tomaram com aquilo. E o susto não parou por ali. Porque logo em seguida aparece Moisés e Elias. Do nada, mais 2 homens. Jesus subiu ele e mais 3. E do nada tinham 5. Elias e Moisés começam a conversar com Jesus. E Pedro ali, sem saber o que fazer para ele estender mais esse momento, ele chega e pergunta se vai construir um abrigo. Irmãos, quando a gente está próximo de Deus, a gente não quer que aquele termine, né? A gente quer se aproximar mais, a gente quer que aquilo não termine. E assim foi a vontade de Pedro, ele não queria que aquilo parasse. E ele, sem saber o que fazer para prolongar aquele momento, ele oferece construir abrigo. Fica imaginando a presença. Só que não para por aí, meus irmãos. Quem está com a Bíblia aberta, eu fico imaginando a presença nesse momento. No mesmo livro de Marcos 9:7. E desceu uma nuvem que os cobriu como uma sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouve. Nuvem frequentemente usada para simbolizar a presença de Deus. Irmãos, pense o susto desses irmãos todos lá em cima. Irmãos, quando eu estava lendo isso, Deus colocou algo em meu coração. Nas últimas pregações aqui, muito tem se falado disso, assim como o irmão Rodrigo pregou esses dias, assim como frequentemente as pregações do nosso Herminho batem nessa tecla, assim como o irmão Johnny falou um pouquinho aqui no domingo. A gente está vivendo um tempo que eles estão servindo miojo para suas ovelhas aqui na igreja. Não estou falando aqui, eu estou falando... Irmãos, muito tem se ouvido falar que Deus tem o melhor para mim e para você. Este ano Deus vai agir na sua vida. Esse ano Deus vai trazer o melhor para você. Meus irmãos, o melhor de Deus para nós já veio. E Ele morreu naquela cruz por mim e por você, por amor a mim e a você. Irmãos, vamos nos atentar. Tem algumas coisas que a gente vê que não é de Deus. O melhor de Deus já veio e morreu naquela cruz por mim, por você, por amor a mim e a você. Irmão Tiago, você está falando que Jesus não faz? Calma, irmãos, Jesus faz. Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua sarando, Ele continua fazendo milagres. Irmão Tiago, como que eu consigo tudo isso aí que você está falando, que Deus faz, que Jesus faz? A gente tem um manual que ensina passo a passo. Tudo está aqui, irmãos, é um manual. É a vida do cristão, é o caminho que nós devemos seguir. Está tudo aqui. Está na hora de despertar. O melhor de Deus já foi dado a gente.
Ele continua fazendo, mas o melhor de Deus já foi dado. Morreu naquela cruz, por mim e por você. Tem alguns que levantam e falam: eu não pedi para ele morrer na cruz. Igreja, está na hora de despertar. Igreja, lá no Éden, a gente não pecou, a gente não errou. A gente não errou lá no passado. Mas, meus irmãos, naquela cruz, nós herdamos a graça. E falando assim de palavra, de Bíblia, a gente tem um manual, está aqui, que a gente deve seguir. Só que é inútil, irmãos, a gente ter uma Bíblia aberta em nossas casas, se o nosso coração ele está fechado para a verdade. Isso é uma frase que eu estava conversando com mamãe, e mamãe mostrou para mim, e eu falei: é verdade. Mamãe até brincou, porque quando a gente vai escrever uma palavra, quando Deus dá uma oportunidade para a gente pede para Deus dar discernimento, e Deus abre o olho da gente de uma certa forma, que a gente começa a encaixar o quebra-cabeça com uma foto, com uma pregação, com uma conversa. Meus irmãos, está aqui o manual para a nossa vida. Só que nada disso adianta se a gente tiver com o nosso coração fechado para a verdade. Vamos adiante, que eu já estou fugindo do texto. Jesus está descendo do monte e ele pede para que Pedro, Tiago e João não conte nada disso, né? Até que ele ressuscitasse após o terceiro dia. E descendo do monte, está acontecendo um alvoroço. Nesse alvoroço estão várias pessoas, os 9 discípulos de Jesus que tinham ficado e os escribas. Escribas são eles que tinham o domínio do Torá, que é a Bíblia do judaísmo, e eles eram como os oponentes de Jesus mais severos. Eles que instigaram, que levaram Jesus à morte. E no meio daquele alvoroço, a multidão vem saudar Jesus, reconhecendo Jesus, vem saudar Jesus. E Jesus, vendo tudo aquele alvoroço, chega e pergunta: o que é que discutes com ele? E um da multidão se levanta. Versículo 17. Um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. 18. E este, onde quer que apanha, despedaçam, e ele espuma, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam. Aqui eu vejo que em nossas vidas, meus irmãos, vão aparecer barreiras, vão aparecer tormentas. E essas tormentas quais, irmãos, a gente não pode ficar levando para qualquer um. Você não pode ficar contando, ou muito menos falando dos seus problemas para qualquer um. Esse homem aqui, ele faz o que fala lá em Mateus 7. Peças e receberá. Busque e encontrará.
A palavra de Deus vai nos dizer isso. E esse homem aqui, ele está fazendo a coisa certa, né, irmãos? Ele não está levando, ele passou, né? Mas eu acho que ele percebeu, no final, que a gente tem que estar focado em contar tudo para Jesus, e não é para qualquer um. Não é todo mundo que está do seu lado diante de um problema, diante de algumas circunstâncias. No livro de Mateus vai dizer também, 11:22, venham a mim os exaustos e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse homem aqui, a partir desse momento, ele faz o que a gente tem que fazer todo dia. A gente tem que apresentar tudo na mão do Senhor. Amém, igreja? E ao longo dessa história, versículo 23, Marcos 9:23, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor Jesus, ajuda a minha incredulidade. Irmãos, vamos lá. Imaginem esse homem. Acredito eu que ele não tinha paz, com a preocupação que ele tinha com seu filho. Acredito que aquilo ali ficava frequente na cabeça dele. Eu não posso abandonar meu filho. Eu acho que ele não conseguia sair para resolver os seus afazeres. Eu acho que ele não conseguiria sair de casa sem aquele fardo que ele carregava do seu filho. E ele passa por 9 discípulos. 9 discípulos oraram pelo seu filho. E nada aconteceu. Irmãos, todos nós temos dúvidas, temos incertezas. Só que, meus irmãos, quando a gente dá um espaço à dúvida, a fé vai ficando de lado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir? Ou no caso desse homem aqui, será que Jesus pode curar o meu filho? Só que, meus irmãos, quando tem dúvida, não tem bênção. A gente tem que crer. Em momento algum, a gente pode deixar de crer. Incredulidade, falta de fé. Em Mateus 21:22 vai dizer: temos que pedir e confiar. A gente não pode ter espaço para dúvida. Por mais que a fé seja pequenina, como a mamãe falou aqui hoje, Deus age, Deus faz. Mas, irmãos, a gente não pode deixar de crer que Deus vai fazer. Amém? E Jesus, versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno, saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Irmãos, vai ter situações na nossa vida que vão olhar para você
e vão dizer: está morto, esse não levanta mais. Meus irmãos, Deus coloca algo em meu coração. O nosso Deus não erra, nosso Deus não faz nada pela metade, Ele não falha, a obra dele quando vem é completa. Versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Esse mesmo texto no livro de Mateus 17, 18 vai dizer que imediatamente, desde aquela hora, o menino sarou. Irmãos, esse menino, ele não só expulsou o demônio. No livro de Lucas vai dizer que esse ataque era uma epilepsia. Lucas, que era médico, vai retratar que era uma espécie de epilepsia, aonde que o inimigo entrou na vida daquele menino e se apossou disso. Irmãos, Jesus não só repreendeu, expulsou aquele demônio, como aquele menino levantou sarado. Deus não faz as coisas pela metade. Quando a bênção chegar na tua vida, na minha, é completa. Deus coloca algo em meu coração para dizer para a igreja. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. Esse ergueu aqui, meus irmãos, para nós que somos diáconos, para nós que somos obreiros, para nós que trabalhamos na igreja, para aquele que ora, para aquele que louva, para aquele que traz a palavra do Senhor, Ele ergueu. Deus te capacita, Deus te dá discernimento. Só que, meus irmãos, e Ele se levantou. Quem pegou? O levantar é nosso, irmão. Deus, Ele capacita, Ele dá discernimento, Ele dá instrução, Ele te fortalece, mas quem tem que levantar é eu e você. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele